Boa noite. Vamos começar nossa live sobre as novas tendências de trabalho agora. Onde estão as pessoas? Priscila Alves, Davis André, Luiz Tolentino. Olha, as pessoas já estão entrando. Eu estou aguardando aqui a minha convidada, a Amanda Tolentino, para colocar ela aqui na live. Hoje eu mudei o cenário um pouquinho, estou no meu consultório. Uma porque a internet aqui está bem melhor do que a da minha casa, então eu não quis arriscar. A Amanda tá entrando aí, ó. Vamos colocar Luana. Gente, vocês que entraram, clica no coraçãozinho aí, no celular à direita, para a live fazer mais sucesso, para ser mais compartilhada, por favor. Tem um coraçãozinho aí do lado. Gustavo, Arilson, muito obrigada por vocês entrarem. A Amanda tá entrando aí, ó. Vamos ver se ela. Ariane. Fabrício. Cadê a Amanda, Fabrício? Germano. Isso, gente. Vai colocando os coraçõezinhos. Muito obrigada. Amanda, você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me vendo já? Ainda não. Vamos aguardar um pouco. Mas você está me ouvindo, né? Estou ouvindo. Tem, não sei se tem uma opção aí. Sai novamente. E além de você entrar, peça para Hum, participar da live. Tem essa opção de pedir para participar da live. tá bom. Vamos ver se a Amanda vai. Estou muito ansiosa com o assunto de hoje, né? Porque é um assunto que tá todo mundo aí curioso, tá todo mundo temeroso ao mesmo tempo, né? Sobre trabalho, sobre a nossa renda, nossa profissão. E a gente precisa, vamos ver. Agora sim. Olha, tá aparecendo. Isso, oi! Boa noite. Boa noite. Você consegue ver aí nossos espectadores? As pessoas? Consigo ver. Você está Nath me vendo bem? Colinga. Estou te vendo bem. Você tá de fone? Não, tá me ouvindo bem? Agora estou, mas eu acho que seria interessante se você colocasse um fone para você me ouvir bem. E também porque fica mais próximo para as Ah, pessoas te tá. Porque você ouvirem melhor. está distante, né? Um pouco. Tá, só um instante, tá? Tá. Vou deixar vocês aí na minha parede. A Sueli, Jefferson, a Liliana entrou, a Cíntia, bem-vindos. A Amanda só foi pegar o fone de ouvido, que eu falei com ela que fica melhor, né? O áudio com o fone. Tayla.
Gente, clica no coraçãozinho aí à direita, porque aí vocês clicando no coração à direita, isso eu aprendi com a Renata. A live é mais compartilhada. E se vocês quiserem, também podem compartilhar com outras pessoas a live aí nessa setinha também. Isso, gente. Obrigada. Aí, acenando. Acenei para Paula. A Liliane. Só sorrisos, né, Liliane? Amanhã é sua vez, tá? Porque a Lili, ela tá aqui acompanhando a nossa live, mas amanhã é a vez dela. Ela é nutricionista e vamos ter uma live amanhã, né, Lili? Gi, nós vamos Oi. ter que fazer sem fone mesmo. Ah, que pena, mas fica Mas eu vou tentar próximo, né? chegar mais perto, tá? Tá. Então, começa se apresentando. Fala pra gente. Você é a. Bem, vamos lá. Eu sou a Amanda Tolentino, sou prima da Gisele. Brincadeira. Nós estudamos, né, juntas na pós-graduação, por coincidência temos o mesmo sobrenome. Uhum. Provavelmente parentes bem distantes, a gente ainda não descobriu, né, Gi? É. Quem sabe a gente É, é parente de alguém aí, não sabe ainda, né? Vamos fazer a árvore genealógica. eu tenho aqui, depois eu te mostro, Beleza. para a gente descobrir. Então, eu sou psicóloga, tenho experiência de 11 anos, nas áreas da psicologia e tenho especializações tanto na área de recursos humanos como também na área clínica. Então, sou psicóloga nessas duas áreas, né? Psicóloga organizacional e Uhum. clínica, não sei se você sabe, mas a psicologia tem uma gama muito grande de áreas para a gente atuar. E essas são minhas especializações. Então, eu sou MBA em gestão estratégica de pessoas e pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental. Bem, tive uma carreira, né, tenho ainda, né? Hoje eu não atuo dentro de empresa, mas principalmente com consultorias na área de recursos humanos e atendo também em clínica com abordagem cognitiva, com a terapia Uhum. cognitiva. Espero, né, poder agregar um pouco aí dessa experiência que eu tenho em recursos humanos a todos vocês, né? Eu sei que aí tem alguns profissionais da área de RH, tem algumas pessoas que estão trabalhando, algumas vivendo a ansiedade desse momento, uma insegurança no trabalho, outras buscando recolocação. Então, eu vou tentar agregar um pouco para todos esses públicos. Sim. E a Amanda, começando já, né? Você fez a apresentação. Eu queria te fazer já uma pergunta polêmica, né? Sobre o que está acontecendo agora. Como que ficam os trabalhos, né? Agora, no período, agora e pós, né? Período de pandemia. Essa é a pergunta que não quer calar. Está todo mundo um pouco perdido em relação a isso. Tanto quem está É, desempregado e também quem está empregado. O que que você acha uhum, disso? todos nós fomos pegos de surpresa, né? Então, assim, eu atendia 90% dos meus pacientes presencial e tive que virar essa chave de uma hora para outra para online muito rapidamente. Então, a maioria dos meus pacientes hoje eu atendo Uhum, online. E nós vimos aí uma movimentação em todos os segmentos de uma virada de chave muito rápida. Então, quem uhum, pôde, aqueles segmentos que conseguiram, se adaptaram muito rapidamente ao home office, né? É, aquelas empresas que não tiveram condições e puderam continuar funcionando, funcionam. Nós esperamos, tomando todos os cuidados, né, de segurança e saúde. Infelizmente, a gente sempre uhum. escuta depoimento de que nem todas as empresas seguem, mas é o que a gente espera,
né? E outros segmentos, infelizmente, a gente sabe que estão realmente de portas fechadas, impossibilitados de atuar. Muitos conseguiram se readaptar, ajustar um novo modelo, delivery hoje tem de todos os segmentos, né? Então, o e-commerce, que acabou sendo muito mais impulsionado agora, porque era ainda uma forma de compra que as pessoas tinham resistência. Então, hoje se amplia. Então, principalmente o home office, né? E algumas empresas que Uhum. realmente não tiveram condição de trabalho presencial, né? Sim. Então aumentou aí, mudou, né? Aumentou o home office. Explica aí pra gente como que tem sido esse home office aqui no Brasil, porque já é uma tendência, né, em outros países, muito maior do que aqui. E com a pandemia, nós criamos essa cultura aqui, né? Adquirimos, estamos nos adaptando ainda a esses hábitos do home office. Explica aí pra gente como que tem funcionado. Gi, o home office já era uma opção para muitas empresas de uns anos para cá. Isso se fortaleceu muito a partir de 2017, quando ele foi regulamentado. Então, Uhum, mais empresas passaram a aderir. Existiam muitas empresas resistentes, né? E se o funcionário em casa ele não produzir, como é que a gente vai acompanhar o resultado? Então tinha muita dúvida, muita insegurança nesse sentido, por isso muitas se fecharam nesse uhum, sentido. Mas nesses anos, principalmente a partir de 17, isso ampliou. Né? Algumas empresas elas faziam esse trabalho de forma parcial, então, muitas vezes dava a opção do profissional trabalhar uma, duas vezes de casa e os outros dias presencialmente, né? Então, isso tem crescido e agora na pandemia, indiscutível que alavancou, né, de uma vez por todas. Inclusive, assim, muitas empresas que eram resistentes conseguiram fazer essa virada de chave com uma semana. Então, isso até nos faz refletir no seguinte: poxa, para aquelas tantas coisas da nossa vida, inclusive para a vida profissional, que nós somos resistentes, que a gente tem medo de mudar, que a gente tem medo de aderir a uma sim. nova tecnologia, entra, né? Se você tem percebido que é uma tendência, as redes sociais, inclusive, né, acabam sendo uma Uhum. tendência, as lives, por mais que gerem insegurança, medo, enfrenta. Por quê? Somente se expondo é que a gente vai tendo mais tranquilidade. Então, as empresas elas se deram muito bem nisso, né? Muitas estão percebendo resultados positivos, mas é claro, nós temos vantagens e desvantagens, não Uhum. é? É, e aí, Gi, eu queria destacar um pouquinho dessas vantagens e das desvantagens também do home office, tanto para o empregador como também para o empregado, Uhum. tá? Tô falando muito rápido? Não, gente, o que é que vocês acham aí que a Amanda tá falando rápido? Eu tô conseguindo entender. Já tô acostumada com ela falando assim. Qualquer coisa faz assim, tá? Porque todo mundo tem que, Qualquer às vezes, coisa, tá ok, mas assim, pra mim tá tudo bem. Aqui a Cíntia falou, ó, tá perfeita. Então, então tá ótimo. ótimo. A Sandra também falou que tá tudo bem, a Emília, né? Ok. A Nath falou tá ótimo. Então pode continuar aí. Então, quais são as vantagens e desvantagens desse home office? Uhum. Bem, para o empregado, né? Então, a gente ganha mais tempo, né, para os colaboradores. Eles ganham mais tempo de vida mesmo, porque a gente, principalmente em Belo Horizonte, região, que o trânsito está cada vez mais cheio, né? A gente evita aquele estresse, aquele cansaço, o desgaste mesmo do deslocamento. Com isso, Uhum. ganhamos mais qualidade de vida, mais produtividade. Né? Por parte da empresa, além desse aumento de produtividade do colaborador, nós também, as empresas acabam também economizando muito mais, por quê? Hoje o metro quadrado ele é muito caro, que seja para comprar, que seja para manter, que seja para alugar. Verdade. É, Então, além disso, se economiza com energia, com água, com manutenções, sistemas de segurança, transporte dos colaboradores. Então, a economia ela é muito grande, né? Uhum. Com isso, para a sociedade também melhora a mobilidade urbana. Então tem muitas vantagens,
né, Uhum. do home office. Agora, as desvantagens, né, que aí tanto as empresas como também os colaboradores eles vivenciam. Muitas vezes a dificuldade a falta do convívio social, principalmente nesse momento de pandemia, que muitas pessoas nunca tinham trabalhado home office e vieram para o Sim. home office no momento de pandemia, que já é um momento que a gente sente muita falta do contato mesmo social, do abraço, né? Nós brasileiros, nós temos essa necessidade de estarmos junto com as pessoas. Então, esse convívio falta, né? As pessoas sentem falta. Acredito que isso também muito elevado pela questão da pandemia, porque é só dentro de casa mesmo que a gente faz tudo, né? Não é só trabalhar. Dificuldade nos processos de trabalho, porque se você está na sala do seu coleguinha, você cutuca ele e faz a pergunta, né? Mas se você está em Uhum. casa, até você conseguir falar com ele, mas isso eu acredito também que é questão de ajuste, processos de trabalho, tecnologia, isso dá para adaptar, né? Mas ainda é Uhum. uma desvantagem que muitas pessoas elas dizem. Eu tenho escutado muitos depoimentos também, né? Uma questão muito importante que a gente tem que ter atenção, principalmente os RHs, é que muitos funcionários têm percebido que estão trabalhando uma carga horária muito maior por estarem mais disponíveis. Então, isso Uhum. se dá também pela questão da pandemia. As pessoas elas deslogam ali, mas elas estão em casa. Então, o chefe sabe que ela está ali, entra em contato qualquer horário que Sim. seja. Né? Então, isso é uma questão que os RHs vão ter que avaliar também no pós, né? Para Uhum. entender e ao invés de ganhar qualidade de vida, a gente acabar perdendo, Porque precisa né? ter um limite ali do que é trabalho, do que é estar em casa, do horário. A questão, você me lembrou aí do WhatsApp, né? Que acaba sendo uma extensão do trabalho para casa, né? O WhatsApp, o telefone corporativo. Você tem o seu horário ali, você trabalha de 8 às 18, mas o WhatsApp está ali correndo solto a noite inteira falando sobre trabalho. E a impressão que muitas pessoas têm é que elas estão trabalhando ainda, né? Estão gastando uma energia com isso também, né? Exatamente. Assim, e quando tem telefone corporativo é lucro, porque na verdade isso ainda não existe em muitos casos. Então é o pessoal que deixa ainda isso mais permissivo, né, Gi? Sim. E tem uma outra coisa que é fundamental, que é o ambiente inadequado, muitas vezes, do lar, né? Por falta de mobiliário adequado, né? Falta de um espaço que seja adequado, problemas de convivência, né? Então, uma pessoa que eu conheço, inclusive, falou para mim que percebeu que um dos colaboradores é, que essa pessoa teve queda muito importante de produtividade dentro de casa. Que sempre foi um colaborador que produzia muito, e quando foi para o ambiente do lar, isso caiu muito, né? Claro que a gente não sabe, pode ser pela questão da pandemia, mas também pode ser por um Uhum. ambiente é, Sim. difícil, né? Pesado, enfim, a gente não sabe. Mas tudo isso, né? Uhum. Acaba que as vantagens elas pesam muito mais do que as desvantagens, o que faz com que alguns analistas, ergonomia, isso mesmo, né? A ergonomia é algo muito importante que tem que ser levado em consideração pelas empresas nesse momento, porque diz disso, né? De às vezes estarmos em um ambiente que não é adequado ergonomicamente. Eu mesmo tive que fazer várias adaptações. Para conseguir adaptar o online, eu comecei assim no improviso mesmo, né? Eu ainda não tinha um escritório na minha casa e com o tempo eu fui ajustando, porque isso faz muita diferença e diz, né, de saúde do trabalhador, que é outro ponto de atenção das áreas de recursos humanos, né? Uhum. É, mas considerando, né, que as perspectivas são muito positivas, pesa muito mais as vantagens do que as desvantagens, né? Principalmente considerando que é novo, tudo que é novo precisa de tempo para ajuste, para ir melhorando com o tempo, né? Mas existem Uhum. muitos analistas aí de negócios dizendo que sim, que é uma tendência que muitas empresas já estão pensando nessa possibilidade para o futuro, né? Para manter isso no futuro. E como você falou, né, até o Jefferson citou aí da ergonomia, é algo que essas desvantagens são desvantagens que podem ser trabalhadas, né, que o RH é o responsável, né, da empresa, pode melhorar isso aí para os funcionários.
para que eles tenham toda essa adaptação melhor, né? Para que eles tenham esse trabalho melhor em casa também. Isso Uhum. é interessante. E Sim. falando, pode falar. Só uma experiência positiva, antes de a gente mudar de assunto, né, antes de mudar de tópico, eu tenho uma empresa que eu sou parceira, inclusive, eu presto serviço de psicoterapia para os colaboradores, que cedeu algumas cadeiras para facilitar nesse processo de adaptação, sabe? Eu acho isso muito interessante Olha, e os interessante. RHs têm que estar muito atentos a isso. Será que vocês Uhum, estão conversando com seus colaboradores, têm ouvido as queixas, entendido quais são as dificuldades nesse momento? Né? Isso é muito uhum. importante. E quem está trabalhando aí, vocês que estão nos vendo, tem alguém aí que está em home office, o que está achando da experiência? Conta aí pra gente, né? Pra gente tá conversando aqui sobre isso. Mas enquanto isso, eu queria te fazer uma pergunta também, que não quer calar, sobre o recrutamento e seleção. Tem muitas pessoas que estão desempregadas devido à pandemia, ou já estavam. Tem outros que não estão satisfeitos com o trabalho, né? Como que tem ficado isso? Como que estão sendo feitas as entrevistas, as seleções, até devido a todas essas medidas de segurança? O que que você tem observado? Uhum. Bem, existe, hoje em dia, né, por essa facilidade que nós temos, é tanta tecnologia que nos favorece nesse processo de adaptação, é, existe a opção das entrevistas online, elas já aconteciam antes. Então, principalmente quando eram candidatos de outros estados, de outros estados ou municípios. É, Muitas vezes você não sabe se o candidato tem a ver com o perfil, com a cultura da empresa, com as habilidades que estão buscando. Não vale a pena o candidato se deslocar ou o RH se deslocar até ele para as entrevistas iniciais. Então, isso já acontecia, tanto as Uhum. entrevistas como também aquelas gravações prévias. Não sei se vocês já ouviram falar, mas de uma gravação de vídeo prévia que você faz para o RH para facilitar para a triagem, já eram tendências e agora também se fortaleceram. Principalmente quando naquela entrevista precisa de mais de duas pessoas, né? O candidato e mais de um entrevistador. Não é adequado que seja presencial. A gente espera que todas as empresas estejam tomando esses cuidados, ou quando o faça, que faça em um ambiente realmente amplo. Uhum. Mas tem prevalecido a entrevista online. Porque hoje nós temos muitas ferramentas, inclusive de avaliação de competência. Antes a gente só tinha teste impresso, né? Uhum. Não tinha possibilidade de enviar o material para o candidato online. Hoje não. Hoje nós temos opções de inventário de perfis de personalidade, de mapeamento de competência, que a gente pode fazer online. Ou seja, todas as ferramentas necessárias para o processo completo de seleção, nós temos online. Né? Não Ah, precisa isso é bom. mais da entrevista presencial. Exatamente. Uhum. Né? Porque também Agora, tem. facilita para o candidato esse deslocamento, né? Porque às vezes a Exatamente. pessoa não tem nem condições de ir, ou o local é muito longe, ou tem várias Sim. etapas de seleção. Eu acho que aí é uma vantagem enorme para os dois lados. É isso mesmo, de às vezes é um processo com 5, 6 etapas, Uhum. então a pessoa já está empregada, né? A passagem não é tão cara. Poxa, na frequência, uma pessoa que não está entrando dinheiro, isso faz muita diferença, a gente tem que considerar isso. Então, é uma tendência nesse momento, claro que prevalece, mas acredito que isso vai se fortalecer cada vez mais. Por quê? Nós tivemos que experimentar isso à força, então a gente quebrou toda a resistência Uhum. na marra mesmo, né? Então, a Sim. tendência é que depois que esse primeiro baque aí da adaptação, que as pessoas têm mais facilidade para colocar em prática. Existem ainda as entrevistas pessoais, e o que eu indico para os candidatos que estejam inseguros? Porque
É a vida dele, é a vida, às vezes, de um familiar, que é grupo de risco que está em jogo, mas ao mesmo tempo ele precisa participar da entrevista. Ele não pode, né? Ele está desempregado, é questão de sobrevivência também. Então, pergunte para o recrutador: olha, vocês estão tomando quais medidas, quais cuidados de segurança e saúde? E aí eu digo isso aos candidatos e digo aos recrutadores: se ouvirem esse tipo de demanda, sejam abertos, receptivos, porque o que está em jogo é a vida. Então, tenham Uhum. sensibilidade, tem direito de saber se naquele ambiente, considerando o contexto, ele vai ter realmente a sua saúde e segurança preservados. Uhum. Você tinha até falado antes comigo, né, na nossa discussão, de que isso é algo até positivo para o candidato dele se preocupar com essas medidas, né, de segurança, porque se ele chega despreparado, sem uma máscara, né, sem manter a distância, já é algo desfavorável para ele ali na seleção. Exatamente. E aí, Gi, a gente entra num outro aspecto, né? Então, dicas para quem está buscando recolocação. Não deixem de tentar. Qual que é o grande problema das crises? As pessoas falam, é crise, não tem emprego. Poxa, às vezes o nível de desesperança da pessoa é tão alto que ela nem tenta mais. Né? E aí a gente fala da terapia cognitiva, que diz o seguinte: a forma como a gente pensa influencia o nosso sentimento e até nosso comportamento. Se eu tenho a crença de que é impossível conseguir o trabalho, eu vou estar tão desesperançosa, tão desanimada, que eu não vou nem tentar. Eu não vou A nem aplicar para pessoa já trabalho, eu vou mandar. decretou, né? Exatamente, ela já decreta que não é possível. Então, olha, vocês que estão buscando recolocação, não deixem de tentar. Tenham uma rotina do dia de vocês, né, para vocês mandarem o currículo. Não deixem de ter essa rotina. Essa rotina ela é muito importante. De ter mais ou menos uma hora para você atualizar suas redes, seu LinkedIn, fazer novos contatos, Uhum. procurar vagas, fazer cadastro em sites, em procurar empresas de consultoria especializadas, porque às vezes os candidatos nem sabem que essas empresas existem ou como elas funcionam. Então, tem algumas empresas de RH especializadas em recrutamento e seleção. Pesquisa no Google, manda, cadastra em todas possíveis, fale com as pessoas elas muitas vezes acreditam, elas têm às vezes uma crença de que é eu mostrar que eu estou desempregado, que eu estou em busca de recolocação. Não, você tem que se mostrar, tem que dizer que você está disponível no mercado. Tudo vai da forma como a gente se posiciona também, né? Então, eu estou Sim. disponível no mercado. É, se você está fazendo uma atividade diferente para algum trabalho extra, autônomo, né? Só um minuto. Sumiu. Gente, Ah, enquanto a voltou. Amanda não. Ah, voltou. Voltou. Mas aí, gente, a gente está Desculpa. conversando aqui sobre recrutamento, sobre vagas, né? Vocês podem aí comentando, perguntando, que aí no final da live eu vou voltar aqui nos comentários e a gente vai estar respondendo. Aí você. Exatamente, ótimo, fiquem à vontade. E aí, voltando, né, para o foco, e aí, nesse sentido, é muito importante a gente buscar, né, se mostrar para as pessoas. Então, se eu estou, por exemplo, fazendo uma consultoria, se eu estou no consultório, é claro que eu não vou expor as pessoas, né, que eu estou atendendo, mas se eu estou fazendo um trabalho, eu tento mostrar de alguma forma. Tiro uma selfie, posto na minha rede social. Eu já consegui muita indicação de clientes, porque as pessoas se lembram de mim simplesmente porque eu estou ali mostrando que eu estou trabalhando. Sabe? Então, às vezes, colega Uhum. que estudou comigo anos atrás, lá na graduação, me procuram. Ah, Amanda, eu vou te indicar uma pessoa aqui para psicoterapia, ou eu vou te indicar uma empresa para consultoria. Por quê? Porque eu estou mostrando que eu estou Uhum. ativa. Então, não deixem de se mostrar, não deixem de aplicar o seu currículo para trabalho e lembrem-se de algo muito importante. Se está muito difícil, já tem tempo que você está buscando recolocação e não consegue, porque a gente sabe que no momento como esse, algumas áreas, sim, elas não vão ter oportunidade, algumas áreas específicas. Lembre-se que nós não temos uma opção de carreira, nós temos carreiras. Né? Então, se hoje, por acaso, a psicologia clínica e organizacional fecha as portas para mim, para o mercado, quem disse que eu não posso gostar de fazer outras coisas? E é até importante que eu faça, Uhum. por quê? Quando a gente está muito
tempo disponível no mercado, gera muita ansiedade, não gera? É muita coisa que está em jogo. Não é só a minha carreira, é a minha sobrevivência, né? Como é que eu vou pagar as contas? Como que eu vou manter minha família? São muitas coisas em jogo, então isso gera muita ansiedade. Por isso que eu digo, abram o coração de vocês para outras áreas. E isso é fato. É muito mais fácil você melhorar de carreira, progredir ou se movimentar no mercado estando ativo do que desempregado. Por quê, Uhum. Amanda? Não necessariamente CLT, tá, gente? Estou falando de trabalho, inclusive autônomo. Porque você é ativo, você tem recurso para poder, se precisar se especializar, se precisar aplicar, mandar currículo, sair de casa. Você está ativo nas redes sociais, nos ciclos sociais, né? Você vê Uhum. pessoas, você fala sobre experiências anteriores. Então, você vai estar muito mais Você tem preparado, né? Se, contato por ali exemplo, com outros colegas de trabalho, né? diminuir a Seja. ansiedade, né, Gisele? Então, É quando a oportunidade chegar, a pessoa vai estar muito mais preparada, muito menos ansiosa, inclusive, Uhum. para essa retomada. Eu lembro que uma vez, uma colega que estudou comigo na graduação me procurou dizendo que estava muito preocupada, já tinha 2 anos que estava desempregada e que não conseguia trabalho. Eu falei, olha, tem muito tempo. E aí ela juntou com um esposo também desempregado. Eu falei, olha, primeira coisa, vamos buscar alguma atividade para você fazer. E aí, depois disso, a gente vai ter mais tranquilidade, mais calma para mandar currículo. E às vezes uma pessoa desempregada, gente, né? Não lembro se era o caso, mas estou dizendo que às vezes ela não tem condições de pagar uma internet para mandar currículo, ela não tem condições de pagar passagem para enviar ou participar de uma entrevista. Fica tudo muito limitado, né? Então, é muito importante estarmos ativos. Nesse momento, se eu não tenho, se a minha carreira ela está zerada, não tem realmente movimento, né? Áreas, por exemplo, que foram muito impactadas. Turismo, o comércio físico, que mais que foi muito impactado? Bem, são essas que eu estou lembrando agora, mas foram duas áreas extremamente Uhum. restaurantes presenciais e eventos, né? Eventos, lembrei, que é um dos mais impactados, inclusive, né? Junto com o turismo. Se eu sou dessa área, se eu sou especialista nessa área, o que que eu posso fazer nesse momento? Existem outras opções, sabe? Às vezes a gente foca tanto na desesperança, no negativo, na crise, que a gente não para pensar que temos mais recursos do que imaginamos. Então, o que que eu posso fazer nesse Uhum. período? Eu gosto de artesanato, eu gosto de cheirinho para casa, as pessoas estão mais em casa, então elas estão dando mais atenção às deficiências do lar. Né? Como eu disse, quando eu comecei a trabalhar em casa, eu comecei a perceber um monte de coisas que estava trazendo que estava fazendo com que meu trabalho fosse extremamente limitado. E aí, Uhum. uma das coisas que eu tive que fazer foi colocar uma cortina, né, nesse cômodo que eu não usava. E aí, quando a pessoa que vende a cortina veio na minha casa, ela disse o seguinte: sabe que eu não posso reclamar? Minha área tá ótima. Porque as pessoas estão em casa, elas querem melhorar. Às vezes elas não estão gastando dinheiro com viagem, com bares. Se a renda não foi afetada, elas querem melhorar a casa. Então, elas estão aproveitando esse dinheiro que era usado para outras coisas. Então, quem teve a renda mais intacta, né, não foi afetada, Uhum. acaba aproveitando também para promover melhorias. Então, Uhum. existem ainda mercados, né? Me fala um pouco Indústria desses na. mercados que você tinha até conversado comigo, me mandado, e você fez um rol enorme de mercados, né? Que está tendo agora, e que para até dar esperança para a gente que tá vendo essa live, para as pessoas, de perceber que não tem mercados que estão, né, produzindo menos, mas tem outros. Fala para a gente essa lista aí, para as pessoas se atentarem. Ótimo. Indústria, principalmente na área de higiene e limpeza, né? As áreas indiretas ligadas à saúde, então cozinheiro, nutricionista, segurança, né? É, enfim, áreas indiretas na área da saúde, a área da tecnologia também, tudo migrou para online, cursos, graduações.
pós, mestrado, tudo agora é Uhum. online. Então, as universidades estão precisando de suporte. Então, as áreas da tecnologia, né? Programador, desenvolvedor, designers de aplicativos, que também acabam crescendo muito, esse mercado de aplicativos, Sim. tem crescido bastante. Telemarketing home office, vendas home office, o e-commerce aumentou muito, mas sempre existem, sempre não, em algumas, muitas das situações existem ali profissionais envolvidos, não só de vendas, mas também de logística. Então, logística é outra área que está em alta. A gente vai perceber que tem muita vaga operacional em alta. As vagas administrativas, elas estão realmente mais escassas, que não significa que seja impossível, mais uma vez. Não desista, Uhum. né? Bacana, Amanda. E aí, falando de tudo isso, quais as habilidades dos profissionais, né? Agora eles precisam de desenvolver, porque assim, a gente precisava de ter uma habilidade, precisava de ter, trabalhar em equipe, só que talvez agora vai ser home office. O que que você acha que os profissionais, a partir de agora, vão precisar de, quais habilidades eles vão precisar de desenvolver? Uhum. Sim, olha, em termos de conhecimento, nós temos muitas opções hoje que são acessíveis, porque nós sabemos que talvez não seja o momento para grandes investimentos. Então, nós temos publicações constantes de artigo, tem muitas pessoas voltadas para isso nesse momento, para estudar esse momento. Então, tem muito documento gratuito, revistas, cursos gratuitos, tem muito curso interessante, né? Tem muitas instituições dando cursos Uhum, oferecendo, na verdade, grandes promoções de cursos, né? Você pode fazer grupo de estudo, grupo de troca com seus colegas, né? Com seus colegas de trabalho, ou de trabalho, ou colegas da área. É, outra coisa importante, né? Agora, em termos de atitudes, né? Competências mais voltadas aí para atitude, para habilidade, que é criatividade, adaptabilidade. Não é um momento para resistência, né? No uhum, momento com tanta mudança, não é um momento para a gente falar, isso não dá, isso vai ser difícil, vai ser impossível, não. Tenha uma natureza mais voltada para a solução, né? Esteja atenta ao outro, não só em termos de processos de trabalho, mas em termos de reações psicológicas, né? Emocionais. Esteja atenta a como as pessoas têm vivido. Talvez o gestor que está aí trabalhando com gestão de pessoas há anos vai se deparar com situações muito novas, porque nem nós, psicólogos, ainda sabemos todos os impactos psicológicos dessa pandemia. Nós estamos descobrindo juntos, sim, é não é verdade. mesmo? Então, temos que estar atentos a isso. Como que as pessoas têm reagido? Por que está difícil algum processo de trabalho? Não dá para usar mais os mesmos moldes de antigamente. Então, Uhum, adaptabilidade, criatividade, uma natureza voltada para a solução, acredito que seja uhum. fundamental. E o Jefferson até comentou aí, né, que o empregador, ele também precisa de sair dessa resistência, né? De Com certeza. que tem alguns, eu moro aqui em Mateus Leme, uma cidade do interior, e ainda tem muita resistência à tecnologia, ao trabalho home office, de, de tudo isso. Então, assim, está bem complicado, e essa resistência, ela precisa de ser quebrada até pelos próprios proprietários das empresas, né? Com certeza. Essa é uma habilidade assim que todos são forçados a exercitar nesse momento, né? Infelizmente, assim, a resistência ela pode fazer com que a pessoa, inclusive, tenha mais dificuldade de sobreviver a esse momento, né? Inclusive, não a pessoa em si, mas a empresa, ela pode ter dificuldade Uhum. de se sustentar nesse momento. Né? Não dá mais para se aplicar. Eu não sei onde foi, tá? Eu não vou lembrar dessa pesquisa, mas eu vi de uma empresa no interior de Minas com mais de 140 pessoas infectadas. Então, imagina o quanto isso afeta também a imagem da empresa. Então, muitas vezes por resistência, né? Eu não Uhum. lembro qual foi,
mas muitas vezes por resistência se expõe, né? Sim. O telemarketing, né? No início, muitas empresas com resistência para fazer essa transição para o home office, é uma atividade extremamente possível, né? Então a gente Uhum. viu muito isso, e estamos vendo muitas áreas persistindo o presencial. A gente sabe que tem área que não tem jeito. Né? Supermercado, farmácia, que é outra área, inclusive, que Uhum. ainda é, e não tem jeito da gente passar dessa migração para o home office, né? Mas Uhum. existem formas de ajustar esse momento. E sim, com certeza, Jefferson. Infelizmente, ainda tem muito empregador com essa resistência. Uhum. É... Bom, como que ficam os currículos aí? Você acha que muda alguma coisa? Sempre em RH, sempre quando eu vou fazer uma entrevista, quando alguém está passando por esse momento, a pergunta é: como eu faço meu currículo? Como é um currículo? É sempre uma dúvida de todo mundo que está querendo se recolocar aí. E aí, como que a gente faz, Amanda? Gi, não existe uma forma apenas de fazer o currículo. Nós temos possibilidades. Né? Existem várias formas, mas existem alguns cuidados muito importantes que a gente tem que ter. Você, inclusive, falou comigo de um aplicativo que eu não conhecia, depois que você comentou, eu procurei saber, que é o Canva, que eu achei ele super interessante para organização mesmo. Se você tem dificuldade ali de organizar, de estruturar bem o Uhum, corpo, a estrutura do seu currículo, é um aplicativo super legal, eu gostei bastante, né? Valeu muito a dica. E aí, o que que a gente tem que preocupar para construir com esses cuidados que eu falei que é importante a gente tomar, né? Primeiro, uhum, objetividade. Muitas vezes, pessoal, nós recrutadores recebemos para uma mesma vaga mais de 1.000 currículos, muitos fora do perfil, totalmente fora. Mas isso demanda da gente, né? Principalmente quando temos 1 a 2 semanas para concluir aquela vaga, que a gente tenha muita objetividade nesse momento de triagem mesmo, né? uhum, Então, a primeira triagem, né, para tirar realmente quem está fora de perfil, muitas vezes dura segundos. E uma triagem de currículo, é importante que o recrutador ele consiga visualizar aquele currículo, identificar se você está dentro ou fora do perfil em no máximo 1 minuto, né? Ou pouco mais do que isso. Então, a objetividade é fundamental. Uma página, se possível, né? No máximo duas, mas duas assim já acho muito, a não ser que você seja das áreas da educação, acadêmica, que realmente precisa uhum. dizer das pesquisas que já fez, palestras ministradas, mas nós temos, inclusive, um currículo mais apropriado para isso, que é o Lattes. Mas, no geral, no dia a dia, a gente tem que usar a objetividade, tá? No cabeçalho, não deixe de colocar o seu nome completo, seus dados pessoais. Eu já recebi currículos sem e-mail e sem telefone, Nossa. né? Às vezes físico. Muitas vezes deixa o telefone, mas o telefone não existe, o telefone não atende. Outra Uhum, coisa, é um momento que exige muita objetividade. Então, não dá para fazer o currículo não dá para. Me perdi aqui, peraí. Então, a gente precisa dessa objetividade. Peraí, no cabeçalho, a gente precisa da objetividade, né? E não dá pra gente. Retoma aí, de onde que eu tava? Perdi. que você estava falando que Atendi precisa muito ter hoje, pelo menos gente. Tô os dados cansada. básicos ali no cabeçalho, né? Da idade, de filhos, de um telefone, um contato. Lembrei, Não? lembrei, lembrei. Aqui, é porque muitas vezes o recrutador, como ele não tem muito tempo, se ele te liga algumas vezes, você não atende, ele parte para o próximo. Então, é atenção a e-mail e currículo. Muitas empresas estão mandando só por e-mail. Acesse a sua caixa de entrada, spam, com muita frequência, né? Então, no cabeçalho não podem faltar dados e você tem que estar atento aos contatos, para não colocar nada errado e atenção às ligações e e-mails, tá? Não deixe de colocar o seu nome completo. Tá? Isso é muito importante. Se você acaba apoiando muita ferramenta de RH, é retrabalho, você evita de entrevistas que talvez você já tenha ido. Então, isso é fundamental, tá?
Objetivo profissional, deixe claro qual é o seu objetivo e coloque as suas experiências em foco, né? Em foco, aquelas experiências que tenham a ver com esse objetivo. Então, se, por exemplo, vamos supor que acabou a área de clínica e organizacional para mim. Então, eu quero trabalhar com vendas, atendimento ao público, que foi algo que eu trabalhei lá no início da minha carreira. O que eu vou deixar em ênfase? As minhas experiências na área. Eu não preciso esquecer as minhas experiências na área de psicologia, mas eu vou colocar mais no final de uma forma bem objetiva, tá? Se você tem duas carreiras, então duas possibilidades de carreira, como eu, que é psicologia clínica e organizacional, se eu estou mandando o currículo para a área clínica, o meu objetivo é atuar na área clínica. Quais experiências eu vou destacar? Minhas experiências na área clínica. No final, eu vou colocar vivência de tantos anos na área de RH, porque agrega, é da área, mas não é ênfase. Uhum. Se eu estou mandando para RH, eu vou descrever as minhas experiências em RH e no final vou colocar vivência de tantos anos na área clínica. Então, eu tenho que dar foco ao que é o meu objetivo profissional, tá? Uhum. É isso, né? Colocar os seus cursos, cursos mais relevantes, e cuidado com excesso de informação, excesso de descrição de atividades. Tenha realmente objetividade. Como eu falei, o recrutador tem que bater o olho no currículo e entender exatamente qual que é Uhum. a sua proposta, né? Qual é o seu Na objetivo. descrição de atividades lá do cargo, o que é bom colocar assim? Porque é um diferencial que a pessoa tinha, uma mudança. O que você acha que deve ser colocado nessa parte? Na, na descrição do cargo? Sim. Das atividades, né, que ele desempenhava. Aham, entendi. Olha, não coloque todos os seus processos de trabalho. Coloque no geral, né, o que engloba aquela atividade. Então, tenta não passar de uma frase, sabe? Uma, duas frases no máximo. Então, por Uhum. exemplo, na área de RH, nós temos avaliação de desempenho, clima. Dentro desses processos, tem muitas atividades. Eu não vou destacar essas atividades. Eu vou colocar experiência com avaliação de desempenho, pesquisa de clima, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Ponto. Eu não vou falar que na Uhum. pesquisa de clima eu aplicava tantas vezes por ano, quais ferramentas eu usava. Não é o foco neste momento. Na entrevista, nós teremos a oportunidade de Sim, explanar um pouco mais. entendi. Então é algo bem objetivo, porque o recrutador ali, na verdade, ele tem pouco tempo para selecionar o currículo, né? Uhum. Exatamente. Uhum, ótimo. Bom, tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta. Vocês que estão nos vendo, tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre tudo isso Olha que a uma gente pergunta falou? interessante aqui, Gi. Pergunta Hum. do Jefferson. O perfil é algo pouco claro para os candidatos. Tem relação com carreira, com caracteres de personalidade? Uhum. Tá, psicopatia, por aí vai. Tá, ok, vamos lá. Isso é muito, muito, muito. Já ouvi muitas pessoas falando isso pra mim. Nossa, Hum. Amanda, mas eu fui tão bem na entrevista, eu tinha todas as habilidades, todas as competências para a vaga, por que que eu não fui contratado? O que eu falo é o seguinte. Muitas vezes, o que está em jogo não é só as suas competências para o trabalho, mas a empresa vai avaliar se o seu perfil, sua personalidade, sim, é considerada, mas para avaliar se ela está em consonância com a cultura, com os valores, com os propósitos da empresa. Porque vamos supor que você é uma pessoa que quer muito, vamos falar de propósitos, inclusive, personalidade, propósito, né? Vamos supor que você seja uma pessoa que quer muito crescer. Mas aquela empresa que você vai entrar, ela não quer, ela não tem possibilidade de crescimento. Você vai entrar naquela empresa e vai ficar naquele cargo para sempre. Pode ser que esse seja um dos motivos. Então, às vezes, um não, Uhum. ele não é importante só para a empresa, mas ele é importante para você também. Porque se você entrar naquela empresa, você ficará frustrado. Você ficará frustrado com o Uhum. estilo de liderança, talvez, pela cultura ou pelo perfil do gestor. Muitas vezes, se você é uma pessoa muito confrontadora e tem um perfil de gestor mais autocrático, que não dá muito espaço, pode ser um dos critérios para não te contratar, porque sabe que o seu perfil, apesar de ser muito legal, para aquele gestor não vai combinar.
né? E do contrário também. Então, Uhum. tem muitas questões que são levadas em consideração, e não só as suas competências, o seu potencial para a vaga. Eu já reprovei pessoas que eu fiquei encantada, que eu queria muito aprovar, mas eu sabia que para aquela vaga específica, aquela outra ali era a mais adequada, considerando todo esse contexto, né? Não só de Sim. competências, mas também de personalidade, de propósitos de vida, de valores, Uhum. tá? Então a gente tem que entender Então, que não é. Às vezes a gente acha que o problema é com a gente, né? Ah, eu não fui aprovado, o que que eu tenho de errado, o que que eu fiz de errado. Mas existem outras coisas aí em jogo, né? O perfil de estar ali com a liderança ou com a empresa. Como você falou, pode ser até uma pessoa mais qualificada do que o cargo exige, né? E às vezes, e como você falou, às vezes a gente fica com as crenças negativas em relação a gente mesmo, né? E é o que a gente aham. precisa de mudar. Exatamente, Gi. E uma coisa muito interessante que você disse, que às vezes a pessoa é porque a pessoa tem mais competência, mas não. Às vezes aquele que tem mais experiência não é aprovado, e o que tem menos experiência é aprovado, porque naquele momento aquela empresa quer moldar alguém mais do zero ali, sabe? Então Uhum, tem muita, às vezes, outra coisa muito importante, não fiquem procurando no Google o que que o teste propõe, como eu tenho que sair desse teste. Por quê? Vamos colocar um teste que mede produtividade, produtividade e qualidade, né? Organização. Muitas vezes, uma pessoa que tem produtividade muito alta, ela vai naturalmente, porque uma competência ela enfraquece a outra, tá? Então, se eu tenho uma uhum, produtividade muito alta, eu posso naturalmente pecar um pouco em organização. Não significa que eu não seja, mas eu não serei expert na organização. uhum, Já a pessoa muito organizada, ela tende, muito perfeccionista, organizada, ela tende a perder em produtividade. É difícil a gente ter essas duas habilidades muito altas nas uhum. pessoas. Então, não manipule o teste. Você precisa mostrar quem você é. Porque ali, ou a pessoa, ou a empresa está querendo focar numa pessoa que produz muito, ou ela está querendo focar ali numa pessoa que é muito organizada. Tudo vai depender do momento. Ah, seus aspectos de melhoria vão ser trabalhados? Com certeza. Vão ser cobrados? Com certeza, né? É possível que você desenvolva, mas é claro que tem uma natureza maior. E aí, isso também é levado em consideração. Tá? Então, não fica tentando procurar no Google o que que o teste significa, que muitas vezes manipular mais te prejudica do que te ajuda. É verdade, né? E o recrutador acaba descobrindo. Exatamente. Esse teste não está batendo, tem alguma coisa estranha aqui. Uhum. A gente estava falando, né? A gente está falando de trabalho, de enviar currículos, mas existem outras possibilidades aí também de trabalho, né, Amanda? A gente estava conversando de trabalho e aproveitar esse momento para fazer outras coisas, porque a gente sempre fala, olha, não vamos correr, não vamos nos cobrar, é com calma, mas é claro que a gente não pode deixar, né, as coisas assim, a Deus dará, a gente precisa de seguir em frente, porque aí já desde março, então março, abril, maio, já são 3 meses e a gente precisa então voltar ou recomeçar, né? A, a ter novas ideias, novas possibilidades. Eu vou estudar para um concurso, então eu vou aproveitar que eu estou em casa. Vou estudar para o Enem, vou fazer uns cursos gratuitos que eu encontrar aí na internet. Vou produzir algo que as pessoas estão precisando. Eu vejo muita gente postando máscaras, né? Máscaras feitas em casa, com detalhes. Então, assim, como você falou, a gente talvez a carreira não está funcionando agora, mas existem outras possibilidades que o interessante também é a gente ter saúde mental, né? Não ficar parado totalmente nesse momento para isso nos atrapalhar, porque aí piora a nossa saúde, né? Com certeza, Gi, com certeza, isso é muito importante. Então, Uhum, com os pés no chão, né? Focar em solução,
recursos, a gente sempre vai ter recursos, né? E é muito ruim quando a gente não tem pé no chão com essas questões, sabe? Eu só vou ser feliz se eu estiver trabalhando com isso. Eu Uhum, só. Se eu tiver que sair dessa área, acabou minha vida. Não, tem tantas oportunidades. Lembrando, gente, o trabalho é o meio, não é o fim, né? Tem tantas outras coisas importantes da sua vida. O trabalho é muito importante, mas ele não é tudo. Não deve ser sim. tudo. E a gente percebe que quando passa a ser, a gente acaba enfrentando um adoecimento mental, né? A gente, né, que trabalha em consultório, a gente acaba se deparando muito com isso. Uhum, verdade. Bom, finalizando agora a nossa live. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Tem várias pessoas. Lucinéia, o Jefferson que participou bastante aqui da, com as perguntas, mandou links. Muito bacana. Teve uma pessoa aqui em cima, vou procurar, a Nath Coimbra, né? Ela falou do home office. O tempo ganho que era desperdiçado com deslocamento me deu muita qualidade de vida. Isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa passava mais tempo no trânsito do que no próprio trabalho, né? E o estresse do tráfego intenso é puxado, né? E aí você Eu pode tô pegar adorando. esse tempo, você pode pegar esse tempo, né? Eu sei que você está adorando para dormir um pouquinho mais ou para fazer uma atividade física, fazer uma caminhada, né? O tempo que você ia estar ali pegando o ônibus ou no tráfego, você vai fazer alguma coisa para você mesma, desfrutar, né? Desse período. E é o que a gente fala Gente, assim, oi. não, pode falar, desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia te agradecer pela oportunidade, foi muito legal a experiência, tá? Minha primeira live, então adorei ter participado. Bom, eu quero te agradecer também por você ter participado. Foi ótimo, eu amei. Vai ficar salvo, né, no nosso canal, para vocês aí que viram, que querem compartilhar com outras pessoas. É só acessar o nosso canal lá que a gente vai deixar salvo. E alguma dúvida, eu, a Amanda, nós estamos disponíveis. Meu consultório fica aqui em Mateus Leme e o da Amanda fica em Belo Horizonte, né? Lembrando que estamos nos adaptando e atendendo online também, né, Amanda? Exatamente, isso mesmo. E obrigada a todos que participaram, gente. Até mais. Obrigada, pessoal. Prazer, até.